Olá a todos e todas, meu nome é Valmir Ferreira, eu sou iluminador cênico e fotógrafo e estou aqui para dar continuidade à nossa série de papos do projeto Preto no Palco. O Preto no Palco é um projeto artístico que, através da fotografia, traz à cena o teatro negro e suas reflexões contemporâneas. O nosso papo hoje vai ser com a atriz e produtora Andréia Ribeiro. Andréia Ribeiro é formada em Relações Públicas, atriz, produtora, pesquisadora, bailarina em dança contemporânea. Pós-graduação em Preparação Corporal nas Artes Cênicas pela Escola e Faculdade Ângel Viana. Fez parte do grupo Muito Prazer, ao lado de Márcio Viana, que marcou o panorama teatral dos anos 90. Desde 2013, é atriz e coordenadora geral do espetáculo Carolina Maria de Jesus, Diário de Bitita. Olá, Andréia, tudo bom com você? É um prazer enorme ter você aqui no nosso projeto e a gente vai ter um papo bem bacana. Nossa, Valmir, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você essa noite e ter tido seu lindo, generoso, sensível, fotografando o nosso espetáculo e um dobramento lindo agora, que é esse encontro aqui da gente. Obrigada. Bacana, estamos juntos. Andréia, fala um pouquinho para a gente da sua infância, da sua juventude, da onde você nasceu, onde você veio a esse mundo. Então, eu sou filha de uma mulher dona de casa, da Marisete Ribeiro Soares, meu pai, Milton R. Soares. Eu nasci na Tijuca, na Rua Valparaíso, e ali eu fiquei um bom tempo morando na Tijuca. Depois eu morei no México, morei no Caxambi, sou do subúrbio do Rio. E sempre uma vida muito simples, morando no Meia, no Caxambi, e já com esse desejo de entrar no mundo do teatro. Eu já vi algumas coisas, naquela época era a televisão é que era o teu contato primeiro com a interpretação. E eu acompanhava muitas novelas, e Escravizaura foi uma novela marca da minha vida, e a partir daí eu comecei a ver que eu realmente tinha interesse por esse universo, e aí comecei a buscar alguns cursos livres, fiz curso com Sérgio Brito, com Hamilton Vaz Pereira, e entendendo aos poucos, realmente tinha que entrar para uma escola de teatro, que eu tinha que meio que verticalizar esse caminho. E foi aí que, com muito sacrifício, minha amada mãe, que eu devo a minha vida a ela, né, a minha trajetória, todo o meu amor, com muito sacrifício, que minha mãe sempre foi uma mãe assim, sabe, Valmir, que investiu muito nos estudos. Ela foi uma mulher que, num certo momento da vida, foi uma mãe solo, foi uma chefe de família, e uma mulher que lutou muito para criar eu e minha irmã, e num certo momento da vida vendeu doce debaixo de sol e de chuva, e eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque essa mulher brilhante que sempre deixou de comprar para ela para investir para mim e para o meu irmão, sabe? E ela entendeu também muito rápido e admirava muito que eu cedo também tinha entendido o que me tocava, né? Eu sabia exatamente o que era, mas como ia ser. Mas eu sabia que o teatro era o lugar que eu queria estar, que era o lugar onde eu queria me comunicar. Então, minha mãe, com muito sacrifício, já foi investir na escola de teatro, porque naquela época, em 1991, eu consegui pagar a CAL, uma escola de teatro, foi com muito esforço. E eu tenho muito orgulho assim, de ter passado pela CAL, pela Casa das Artes Laranjeiras. Lá eu tive encontros maravilhosos, atores maravilhosos que me acompanham até hoje. Enfim, essa é a história. E também eu estudei num colégio público, que eu também tenho muito orgulho, chamado Frenderrache, que é ali no Maracanã.
e que foi todo o meu início de formação. E é isso. Entrei para a escola de teatro e ali eu não parei mais, sabe? Eu entendi também rapidamente que seria meu local de encontro. E aí depois eu vi dois marcantes que aí sacramentou para mim mesmo. Foi a Cleide Diáconis fazendo de Lúcifer. Para mim aquilo ali foi um êxtase, ali foi a confirmação que era aquilo que eu queria fazer. E também a Cláudia Abreu fazendo um certo Hamlet, dirigida por Abu Janra, que foi também um marco assim no meu encontro no teatro, assim, muito jovem. Falei, caramba, é nesse lugar que eu quero, que eu preciso estar. E aí comecei a Cal e sou muito feliz na minha escolha, muito Muito feliz. bom, muito bom, muito bom. Na sequência desse processo de formação, você entrou para o grupo Muito Prazer, né? Um grupo dirigido por Márcio Viana, que Exato. é onde você atuou em alguns espetáculos. Eu tenho aqui alguns, foi o último Bolero, Aham. Farra dos Atores, Isso. Bonitinha Mas Ex-Teatro. Ordinária, né? Irma. Esse foi o seu início profissional, né, como atriz, nesse grupo. Exatamente. E o Márcio Viana era um ator assim que estava à frente do tempo dele, né? Esse espetáculo A Farra dos Atores que a gente fez também na usina do gasômetro no Sul e que a gente fez aqui no Museu da República, era um espetáculo mais de 6 horas e a gente ia fazendo intervenções nesse público que circulava ali dentro do Museu da República. O Márcio teve um papel fundamental assim na história do teatro contemporâneo brasileiro. Uhum. O Márcio deixa um legado muito grande. Márcio era um advogado da IBM e que entendeu também que tinha que mudar o caminho dele para ser diretor de teatro. Então, Márcio, com uma vida totalmente estabelecida, também fez ciclo na IBM e foi trabalhar com jovens atores. E foi um momento muito rico para a cena carioca, sabe? Muito frutífero. E uma das coisas que o Márcio deixou foi essa força também da gente entender o que a gente queria falar enquanto artista. Porque isso é muito importante. Uhum. Né, o teatro tem esse lugar do entretenimento, mas ele também tem esse lugar da reflexão, né, da sair diferente de como ela entrou, de trazer questões fundamentais para o processo de construção de uma sociedade mais rica, mais generosa, mais que possa ter a sua identidade. Então, o Márcio tem esse lugar fundamental para mim e para milhares de outros atores, assim como Ramon Botelho, Gabriela Calainho, Cláudia Melli e tantos outros artistas assim incríveis que beberam da Márcio Viana, sabe? Eu ia te perguntar justo assim, os desafios que você enfrentou nesse processo com esse grupo, porque como você estava no início de formação, né? Então, assim, nesse momento, com tantos espetáculos que vocês conseguiram produzir juntos, você foi descobrindo os seus processos criativos, o que você queria falar, o que você queria projetar com o seu trabalho de interpretação, né? Exato, porque o Márcio ele já começou muito cedo a dialogar com a gente sobre isso. Porque quando eu saí da escola de teatro, eu fui logo fazer uma minissérie na TV Globo chamada Memorial de Maria Moura. E aí eu não fiz o meu processo de conclusão com a minha turma da Cal, porque eu fui fazer essa minissérie que foi muito rica para mim. E rapidamente, depois da minissérie, eu entendi que se eu quisesse estar no palco, eu teria que essa força de produção, ter esse olhar, pesquisa do que estava mexendo em mim naquele momento, o que eu precisava falar enquanto atriz. E aí eu, rapidamente, num determinado momento,
Beber um pouquinho de água. Eu tive um encontro com o Ronaldo Serruia, e aí a gente montou a Adélia Prado, que foi um momento brilhante, assim, da nossa construção. Continuava nessa pesquisa do feminino, né? Depois montamos Memorial, que foi uma pesquisa em cima da literatura memorialista. Então, esse lugar da literatura e do feminino sempre me acompanhou. E aí, depois eu tive um hiato, assim, num processo de entristecimento também, que eu não sabia o que eu queria fazer, enquanto de força, o que eu queria levar para o teatro. Eu estava com muita vida pesquisando textos literários, e aí eu falei, não, eu tenho que estudar. Foi aí que eu caminhei para a Escola Angel Viana. Então, quando eu entrei na Escola Angel Viana, que antes de tudo é uma escola de vida, é uma escola que é uma investigação no seu corpo, né? Que é a tua casa, né? E eu sou uma atriz que lá eu descobri que eu sou uma atriz que eu parto muito do corpo. Toda a minha construção se inicia no corpo, antes mesmo do texto, né? E a Escola Angel Viana, eu comecei no curso técnico, e aí eu entendi realmente, eu comecei a juntar isso assim. E na Escola Angel Viana eu entendi exatamente que caminho eu queria seguir. E aí comecei a fazer a pós-graduação em preparação corporal nas artes cênicas. E aí foi um processo lindo, assim, sabe, Valmir? Porque foi tão natural, um fluxo tão livre. Eu conversando com o Ramon, falei, Ramon, tu nessa inquietação, preciso pesquisar, o que eu quero falar, o que eu quero montar nesse momento. Ele começou, Andréa, por que você não lê Carolina Maria de Jesus? Aí eu li O Quarto de Despejo. Falei, nossa, que livro brilhante. E aí depois, na sequência, uma outra pessoa, Gilberto Neves, ele estava secretário de Culturlândia na época, ele me apresentou o Diário de Bitita. E eu entendi exatamente que era esse espetáculo que eu precisava dar voz naquele momento, sabe? Porque eu acho que os projetos também, de alguma forma, eles procuram caminhos para se materializarem, sabe? Uhum. E aí eu comecei a entender realmente o que eu queria fazer, qual era o espetáculo que eu queria montar, o que também eu precisava fazer. Então, na Escola Angel Viana, que eu recomendo assim, para todo ator, visite a Escola Angel Viana, conheça essa mulher, essa mestra maravilhosa, esse espaço de criação, de pesquisa, e sair frutos brilhantes, comoventes, sabe? Sim. Então, e você se fortaleceu bastante até você chegar nesse processo, nesse projeto da Carolina, né? Você começou a atuar como atriz, pesquisadora e produtora. Você realizou alguns projetos. Você já falou aí, né? Você fez memorial, né? Você fez Carolina Maria de Jesus e Retalhos para um recital, que foi baseado na vida de Adélia Prado. Isso, e todo esse lugar, todo esse espetáculo, com esse movimento já de produção que eu já tinha. Exatamente. E como é que você construiu esse processo de atuar, pesquisar e construir a narrativa do espetáculo e produzir esse espetáculo? Quer dizer, você se dividir nessas três atividades dentro de um mesmo projeto, isso é um processo bastante difícil, né? Como é? Muito difícil, assim. A produção, ela tem um lugar que você lida o tempo inteiro com problemas, né? Ainda mais fazendo teatro no nosso país. E é uma luta, é um desafio diário, é quase um movimento para você desistir. Então, você tem que ter um projeto que faça, né? Que seja um propósito. Eu penso assim, que seja uma missão, porque é isso que te faz levantar todos os dias. Eu costumo dizer, a Adélia Prado também me deu esse movimento que eu aprendi muito, são mulheres incríveis,
no memorial eu trazia a voz também da Lígia Fagundes Telles e outras, Cora Coralina, outras maravilhosas. Acho que o projeto também tem esse lugar, que se não for que te movimente, que te faça levantar todos os dias para você tocar a produção, né? Para você poder ter resistência e se unir, né? Com pessoas que você não faz nada sozinho, nada. Eu tenho um parceiro incrível, maravilhoso, que se chama Ramon Botelho, no caso de Carolina Maria de Jesus, né? Que se chama Ramon Botelho, que é o diretor desse espetáculo e o autor, Galainho, que é assistência e também trabalhou em toda a contribuição textual. E na pesquisa, a gente trabalhava nesse processo colaborativo, nós íamos lendo os textos, ia passando para o Ramon, e o Ramon, com esse talento, ele ia construindo o roteiro, e ao mesmo tempo, ali, alimentando, né, a produção. Então, quando a gente... E a produção, acho que tem isso também, você se unir às pessoas, você ir fortalecendo o teu grupo, né, de corpo, gerando pessoas que acreditavam na história. Estreia em Uberlândia, quando o Teatro Oscar Niemeyer abre aquele teatro para a gente, várias pessoas lá, e criando um núcleo lindo lá, fortalece o nosso caminho, e a gente faz essa estreia em 2015, aí a gente não para mais. Aí a gente começa em São Paulo também, e tivemos a força brilhante do seu Eduardo Suplicy, quem conheceu Carolina Jesus e veio com a gente. Então, são pessoas que são importantes lá, sabe? A Green Nation a gente fez em São Paulo também, e depois passamos por Brasília, na Fundação Palmares, com a antiga gestão, uma gestão muito brilhante, que entendia, né? A potência que é a Carolina Maria de Jesus. Passamos pelo Sul, e em março desse ano, uma sororidade nos levou até a Alemanha, que foi um momento, um espetáculo sem palavras, né, Valmir? Se chegar um projeto na Alemanha, em Augsburg, Frankfurt, foi assim. E tudo começou com uma postagem no Instagram da capa do livro da Carolina, lá na Alemanha. Que Carolina é esse patrimônio do Brasil, né? Que hoje é traduzido em 16 idiomas e vendido em mais países. Aí começou a Associação Mulheres pela Paz, e construir o Instituto Goethe de Munique entendeu a importância do projeto, viabilizou as passagens, e foi um momento ímpar para o nosso projeto. Bacana, muito ótimo. Orgulho. Muito bom. Antes da gente continuar falando da nossa Carolina Maria de Jesus, eu queria dar uma pincelada rápida assim na sua trajetória na televisão, para a gente entender mais um pouco e saber mais um pouco da sua carreira. Na televisão, você atuou em algumas novelas e alguns programas, né? Você fez Vida em Jogo, você fez A Grande Família, você fez Tira Onda, um programa, né? Tira Onda, Mulheres Apaixonadas, Chiquinha Gonzaga, né? O grande Chiquinha Gonzaga, e o Memorial de Maria Moura, né? Como quais são os desafios para a construção da carreira na televisão, né? O processo de construção do personagem, de atuação na televisão. Bom, acho que é riquíssimo fazer televisão. Eu amo, de verdade, né? Eu acho que a gente tem que ter bons personagens. Se você tem bons personagens, você cria, o processo é natural de construção. Claro, o veículo é outro, né? O teatro você tem mais um tempo, né, de construir, é um trabalho mais artesanal, tem mais um tempo para... Mas essa aceleração também que traz a televisão, e que também é outro tipo de dedicação sua, outro tipo de atenção, é riquíssimo também. E depois eu acho que você une, né? Você leva toda essa bagagem que você tem na televisão, acho que você pode
contribuir, levando para o teatro, para a televisão. Eu acho que é rico, acho que você tem que ter bons personagens e uma disponibilidade. É isso que eu peço, é ter bons encontros com bons personagens, bons diretores que entendam a proposta, que entrem no set sabendo realmente o que querem, como querem conduzir o trabalho. E aí, acho que cada um fazendo a sua parte é rico demais, assim. Eu tenho muita alegria de ter feito e de ter trabalhado com brilhantes assim na televisão, sabe? Glória Pires, Júlia Gama, Maria Padilha. Como eu aprendi com essas mulheres maravilhosas, sabe? E com a dona Raquel de Queiroz, você lê um livro da dona Raquel de Queiroz e depois vê esse livro roteirizado para uma minissérie na televisão. E lá atrás, né, em 94, Incrível, quando fazia. Imagina cada externa que a gente faz. E cenas dificílimas de continuidade, de incêndio, em fazendas. Então, foi muito rico. Nossa, eu só aprendi. Mulheres apaixonadas. Que atriz brilhante. Que trabalho maravilhoso. Agora, a televisão tem um alcance muito grande, né? Muito maior que o teatro, né? O alcance, o público que consome a televisão é muito grande. E aí a gente vê uma importância muito grande de personagens negros e de atores e atrizes negros na televisão, né? Para a gente, por conta desse alcance todo, né? E hoje a gente sabe que a gente tem muito poucos artistas negros fazendo televisão, né? Então, qual é a importância que você vê desse processo, da gente poder ter personagens negros na televisão, personagens constituídos, né, com suas subjetividades, com as suas histórias familiares, com todas as questões que envolvem o ser humano, né, e que a gente não tem nos personagens negros que a gente vê na televisão. E é incrível como a gente ainda tem que falar sobre isso. Isso, falando diariamente sobre isso, falando sobre isso e lutando, reivindicando o espaço. Porque nós somos mais da metade da população brasileira. 56%. 56% é uma mentira. Uhum. Nós não estamos retratados na televisão brasileira. E como também não ter um espaço para as mulheres negras e homens negros ocupando espaços de poder, tendo histórias, ocupando espaços, tendo personagens definidos. E eu acho que cada vez mais, como Carolina Maria de Jesus deixa esse ensinamento, Carolina foi protagonista da sua própria história, né, Valmir? Carolina não aceitou ser silenciada. E eu acho que esse momento, então, da pandemia que a gente está vivendo, nesse momento está muito claro, assim, várias coisas, né, vindo para a gente. A gente já está bem, enquanto sociedade. A gente já estava, né? Já não estava muito bem, Não, estava tudo errado. Estava tudo errado. Então nós temos mulheres como Marielle Franco, que ocupa espaço de poder, uma história de vida de um vestibular comunitário, Vela da Maré. Marielle é uma Carolina, né? E depois chegar onde chegou, uma das vereadoras mais votadas de Janeiro, e tantas outras mulheres, né? Carolina Maria de Jesus, tantas outras mulheres que precisam terem luz. Precisamos falar dessas mulheres o tempo inteiro. Eu acho que a pandemia, assim, esse racismo estrutural, esse racismo que está dentro das comunidades. A gente viu histórias tristes aí do menino Miguel, que em dezembro foi o julgamento, todo esse racismo que nos impele todos os dias. Um dos maiores protocolos da pandemia era lavar as mãos e o saneamento básico, e você vê que a metade da população
mais da metade da população não tem isso. Então, a pandemia veio também para mostrar que tipo de sociedade a gente quer ser. A gente está tendo uma oportunidade de sermos melhores. Então, e eu acho que todos os setores, e cabe nós, enquanto artistas, enquanto produtores, enquanto, né, essas cabeças pensantes, a gente se unir. Aqui o que o Preto no Palco está fazendo é brilhante. Está dando voz, tá dando lugar, está dando espaço para a gente falar. Isso é muito, se potencializa muito. Então, eu acho que vai ter que ter uma televisão brasileira que está muito aquém ainda, né? A gente não é representado. Então, essa luta é de todos nós. Isso, exatamente, é de todos nós. Andréia, no cinema você já atuou no curta Pretérito Imperfeito, com a direção da Renata Dias Gomes, né? Nossas Senhoras Meninas, Nossas Senhoras Meninas, com direção do Jorge Coutinho, Madalena, direção de Gisá Ribeiro, e você está para estrear, né? No cinema? Conta para gente. Então, é um filme chamado A Suspeita, com de Pedro Pellegrino, maravilhoso, com a Glória Pires protagonizando, sendo a produtora dessa empreitada, né, com a Audaz Filme, e é uma história bem bacana. A gente ia esse ano, né, lançar o filme esse ano, mas aí com a pandemia mudou o caminho, e a gente, se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue lançar ano que vem. E a Glorinha conta a história de uma comissária da Polícia Civil, uma mulher que está, uma investigadora que está descobrindo alguns crimes de policiais dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. E também ela tem esse dilema, enquanto ela investiga, ela está lutando contra o Alzheimer, contra os... Então, acho que vai falar de várias camadas, assim, né? Dessa realidade da favela, né? Dessa exclusão social, dessa desigualdade, da vida dos policiais, dos envolvimentos, e muito especial memória da gente, né? Que esse processo de investimento, quando você precisa lembrar, quando você está num processo de investigação. E aí acho que a Glória Pires vem com todo o seu tato, sua maestria aí, para contar a história da Lúcia para a gente. Minha personagem é a Rosana. Rosana, bacana. Vamos aguardar ansiosos pelo filme. Estreia esse ano ou ainda está em produção? Ele já está fechando a edição, mas a gente vai estrear, acredito que lance ano que vem, né? Por causa desse momento da pandemia, que lance ano que vem. Está todo mundo ansioso, assim, um elenco lindo, com Charles Fries, Paulo Vespúcio, tem uma galera de responsa aí do teatro. É isso que a gente estava falando antes, esse caminho aí se cruzando, né? Essa experiência do teatro, você contribuindo no cinema, e os personagens é o que importa. Histórias lindas que contribuam, né? Exatamente. Vamos aguardar aí que vem coisa boa por aí no cinema. Bem. André, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Tá bom. É isso aí, gente. Rapidinho, a gente já está voltando. Então, galera, estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso papo com Andréia Ribeiro. Andréia, você foi atriz, né? Trabalhou no roteiro e produziu o espetáculo Carolina Maria de Jesus. Eu, quando li Quarto de Despejo, eu me considero uma pessoa antes e outra pessoa depois de ler Quarto de Despejo, porque a Carolina realmente ela transforma a gente, ela
ela não atravessa a gente, não, ela invade a gente. É. Eu não consigo mais ver a vida sem pensar em Carolina Maria de Jesus. Na hora que eu vou comer, quando eu saio na rua, né? Quando eu deito para dormir na minha cama quentinha, enfim, nas coisas mais simples do nosso dia a dia, ela está presente. E agora que a gente está vivendo essa pandemia, como você já falou para a gente, fica muito mais evidente, né, esse modo de vida que ela levava e essa dificuldade e essa exclusão que o sistema que a gente vive impõe a uma grande parte da população e dessa grande parte a maioria negra. Antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria mostrar uma foto que é uma foto muito bacana e eu acho que assim deve ser bem marcante nesse processo para você, né? Que são duas gerações ali. Fala um pouco, comenta para gente essa foto aí para gente, que é muito legal isso. Dona Ruth de Souza, dá uma emoção na gente, né? Uhum. O coração fica. Essa foto, a Dona Ruth de Souza fez Carolina Maria de Jesus, dirigida por Amir Haddad na 60. E em uma das visitas de várias que eu tive na casa da Dona Ruth, ela me contou que ela fez alguns laboratórios, ela foi na favela do Canindé, ela circulou com Carolina Maria de Jesus, e nessa foto, Carolina ensina a Dona Ruth a amarrar o lenço, que é muito simbólico, né? Isso. E depois, Dona Ruth veio na minha estreia de janeiro, no Teatro Dulcina, foi um momento muito especial ter a Dona Ruth de Souza assistindo. Na verdade, na nossa temporada na Baden também foi assistir. E depois, um dia eu liguei para a Rutinha e falei, Rutinha, será que você faria esse movimento de você amarrar o lenço em mim, como se passasse o bastão? Você me dê presente esse momento? E aí ela, claro, minha filha, Rutinha sendo Rutinha, né? Uhum. Ruth de Souza sendo essa diva que a gente tem no teatro, na televisão, no cinema, né? A nossa grande diva brasileira, atriz brasileira. E aí eu chamei a Kátia Ribeiro, que fez essa foto minha da Dona Ruth, e a Kátia, a gente foi na casa da Dona Ruth de Souza, levei um girassol lindo para ela e fez essas fotos. A foto, para mim, é um patrimônio, né? Com certeza. Não representa, cheio de significado que está essa foto, assim. Né? Esse movimento da Carolina, Dona Ruth jovem, nova, cheia de sonhos, cheia de entusiasmo. E a Dona Ruth era assim, né? Ela acreditou o tempo inteiro que era possível realizar. Até quase no último suspiro dela, ela estava trabalhando. Dona Ruth é um ensinamento para todos nós. E aí a gente fez essa sequência de fotos que é uma relíquia assim para a gente, que eu amo, que é um sonho essa foto. Um documento histórico. É um documento histórico. Exatamente. É um documento que a gente muito se orgulha, assim. Me diga uma coisa, por que falar de Carolina de Jesus? Né? E como é que foi o seu contato com a obra de Carolina de Jesus? Né? De todos os escritos dela, ela já escreveu livros, poesias, contos, compôs músicas. Você escolheu o seu espetáculo baseado na trajetória, na infância, na juventude dela, né? Que é o Diário de Bitita. Né? Então, por que falar de Carolina? Né? E me fala desse contato seu com a obra de Carolina. Na verdade, nós roteirizamos livros, né? Foi o Quarto de Despejo, que ela no papel na favela do Canindé, em São Paulo, e o Diário de Bitita, que são as lembranças dela da infância.
gente leu O Quarto de Despejo, a gente ficou extremamente comovido, extremamente nesse lugar mesmo que você falou, caramba, isso foi lá em 2013, quando ninguém ainda falava de Carolina Maria de Jesus. Aí em 2014 foi o centenário dela, que aí começou esse lugar de colocar mais visibilidade. Quem é essa escritora brasileira brilhante? Então a gente começou a se interessar pelo Diário de Bitita, porque o diário trazia também, Valmir, quem foi essa menina, né? Essa Bitita. Quem era essa menina? Quem foram as pessoas que influenciaram Carolina antes dela se tornar essa mulher tão visionária, tão cheia de propósito, que essa missão dela, que era escrever, e o seu sonho, que era ser amada. Então a gente começou a pesquisar e a gente foi lá, que era o Sócrates africano, como ele era chamado, ele era um ancestral. Na casa de Carolina Maria de Jesus tinha livros, mas tinha palavras. Então, é esse avô que trazia todo esse universo das palavras, que era o contador de história. Depois a professora, a dona Lonita Solvina, que foi a professora dela lá no Colégio Allan Kardec, que a gente, todo nesse pesquisa, a gente teve lá em Sacramento, né? Eu estive no Colégio Kardec, visitando, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil. Então, essa professora, a dona Lonita Solvina, o oficial de justiça, que lia jornal para os negros analfabetos. Então, a gente foi entendendo que foi a influência dessa menina. Né? O primeiro livro que ela ganhou, que foi a Escrava Isaura, e por coincidência, foi a novela que mexeu comigo, assim, menina também, que me deu esse movimento de querer estar nesse universo de educação. Então, a gente foi entendendo também, depois dela já adulta, ela trabalhar na casa do médico, Dr. Zirbini, que foi o primeiro médico que fez transplante de coração. Então, ele tinha uma biblioteca maravilhosa e ele dizia para ela que na folga dela que ela pudesse sair, curtir a folga dela, e ela não. E ela ficava dentro daquela biblioteca lendo, e foi ali que ela leu Camões, que ela leu Zé do Patrocínio, que ela se potencializou. Então, o Diário de Bitita nos deu esse entendimento de quem foi essa menina. E aí o roteiro, você viu o espetáculo, né? Carolina catando lixo, e conforme ela vai catando lixo, ela vai achando os adereços, né? A quentinha, que remete a ela para a história do passado, a boneca, que conta foi ela viver com 3 filhos, as madrinhas. Então, a gente vai contando, conforme ela vai achando esses elementos do lixo, ela vai contando, vai remetendo a ela essa história dessa menina, quem foi Carolina Maria de Jesus. E Carolina, eu costumo dizer que ela venceu mais pela curiosidade do que pelas oportunidades. Carolina é exceção, e exceção, infelizmente, confirma a regra de como o Brasil trata as crianças. Carolina já era uma criança ali tentando sobreviver, né, dentro de uma favela, dentro de uma desigualdade social, lá no interior de Sacramento, interior de Minas Gerais, que é essa cidadezinha de Sacramento. Depois, Carolina, como você disse, né, que Carolina te faz pensar, caramba, quando eu me deito, você imagina, Carolina, para ela escrever, ela escrevia em condições totalmente diversas. Completamente, com fome, né? Dentro de um barraco, sem luz. Ela, muitas vezes, estava no corpo da velha Eunice para escrever. Quer dizer, essa cumplicidade de mãe e filha, né? Então, Carolina, ela entendeu muito rapidamente que seu maior patrimônio, e que isso ninguém te tira, é o saber. E ela lutou por isso. Lutou por esse lugar de fala que a gente fala hoje, né? A Carolina, esse lugar de fala. Carolina já, quando ela se moveu, lá na década de 60, no final da década de 50,
ela já mexeu com toda uma estrutura de uma sociedade que não queria, que também lutou para ela ser silenciada, como é a nossa luta até hoje, para a Carolina estar nas universidades, ser estudada nas escolas, e isso, a nossa luta é diária para que Carolina seja eternizada. Porque você imagina quantas Carolinas, né, Valmir, existem por esse Brasil. Quantas? É. Quantas Carolinas. Então, assim, a gente sempre, depois do espetáculo, a gente tem nossos debates, a nossa oficina, incentivando aos jovens escreverem as suas histórias, que as suas histórias podem tocar o outro, transformar a vida das pessoas, sabe? Escreva sua história como Carolina Maria de Jesus. Então, quando eu falo Carolina Maria de Jesus, eu sinto que eu tenho um compromisso, uma responsabilidade muito forte, muito grande. O meu corpo é político ali em cena, sabe? Quando eu falo, ontem eu comi macarrão do lixo com medo de morrer, isso aí fala de um Brasil que a gente vive hoje, assim. Então, eu revisito os mestrais, minha avó, Dolores, a minha mãe e tantas outras mulheres que lutam aí todos os dias para levar comida para os seus filhos, para serem respeitadas, para ter uma vida com excelência, com dignidade. É muito importante a gente falar de Carolina de Jesus e a gente ter essa referência no palco, né, para a gente. E a gente, no processo de registro do Preto no Palco, a gente, nessas 2 últimas décadas, a gente viu um crescimento, uma potencialização do teatro negro no Brasil muito grande, né? E essas personalidades brasileiras importantíssimas no à tona. Então, a gente fotografou Carolina Maria de Jesus Pitita, a gente fotografou Eu Amarelo, que também fala sobre Carolina. Maravilhosa, eu assisti. A gente fotografou Carolina, 105 anos, do Wilson Rabelo. Ah, né? Claro, foi o primeiro. Maravilhoso. Nós temos 3 registros de Carolina, sobre Carolina, né? E a você Cida Moreno faz o Eu Amarelo. Isso, eu vi o El Amarelo, vida linda, e vi o Wilson Rabelo. Wilson Rabelo, na minha pesquisa, eu fui até Brasília assistir o Wilson Rabelo. Brilhante, ele foi também assistir a gente aqui no Teatro Dulcina, e foi maravilhoso ter assistido espetáculos, porque tudo isso soma, tudo isso contribui, né? Assistido o Wilson naquele momento que eu estava começando a entrar em contato, foi fundamental. E é muito sensível o trabalho que ele faz. Nossa, é brilhante. Incrível. Incrível. O Wilson é brilhante. Wilson. E a gente tem muitos. E esse momento que a gente está vivendo é muito rico. Assim, a gente tem fotografado Solano Trindade, um espetáculo sobre Solano Trindade. São 2 espetáculos sobre Solano Trindade. Nós temos Luiz Gama, Dona Ivone Lara, João Cândido, Joãozinho da Gomeia. Assim, são muitos personagens. Elza Soares. Então, assim, é uma felicidade muito grande assim para a gente ir para o teatro fotografar esses espetáculos. É muito importante. Quando você falou, André, eu gostaria de fotografar o espetáculo, foi tão importante para a gente ter o seu olhar, o que você está fazendo, esse registro que você está deixando do teatro negro. Depois a gente tem fonte, a gente tem imagens, a gente tem todo esse documento, como você falou, que é como você se referiu, a história de Dona Ruth com a Carolina, e na sequência a minha também. Esse teu trabalho é tão importante, é de uma resistência, é tão brilhante, é de uma generosidade, é de um entendimento que a gente tem que te agradecer muito. É um luxo para mim ter o seu olhar. Quando eu vejo as suas fotos, sabe, tido a sua presença para a gente fala até hoje. Ramon, eu estou falando por toda a equipe, sabe? Que foi muito importante a gente estar lá dentro do projeto,
Quando a gente olha o projeto Preto no Palco, a gente, caramba, a gente está lá. É importante para a gente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por essa fala. Assim. Eu agradeço imensamente também essas oportunidades de poder ter esse contato e de assistir a esse espetáculo, né? Porque é uma coisa maravilhosa, realmente. E a Carolina é extremamente importante para a nossa sociedade, todos esses personagens, né? A Carolina, apesar da fome, de toda a condição adversa que ela viveu a sua vida inteira, né? Desde seu nascimento até sua morte, ela viveu sempre às voltas com todo tipo de problema, e mesmo assim ela se tornou uma referência literária brasileira, né? Não só no Brasil, quer dizer, no Brasil agora que ela está sendo descoberta e se tornando uma referência, mas fora do país ela já é uma referência há muitos anos, né? Com suas canções, com suas produções de poesias, de contos. Exatamente. Né? Qual é a lição que você acha que Carolina deixa para a gente? Então, acho que a primeira lição é lute. Não aceite ser silenciado. Escreva a sua história, vai, nem que for aos poucos. Claro, como eu falei, a Carolina é exceção, e essa exceção confirma a regra, mas a Carolina deixa um legado, deixa uma semente brilhante, que é para a gente continuar, que é possível, que o que a gente pode fazer. A Carolina deixou uma obra brilhante. Carolina é uma das maiores representantes da literatura feminina desse país. E ela lutou muito para ser publicada. Ela não foi publicada de uma hora para outra. Então, lá atrás, quando você vai ver a história de Carolina, e todo isso, o Instituto Moreira Salles tem parte desse acervo dela, ela tem livro, tem um disco de samba, tem um livro de provérbios, tem vários outros livros, tem poesia. Então, ela mostra diariamente o Brasil que tem que ser ressaltado. Esse Brasil que é possível, sim, que temos histórias brilhantes, que temos talentos brilhantes nesse Brasil e que precisa vir à tona. Carolina, ela morreu com uma crise de asma em 77, muito jovem. Então, quando eu penso Carolina morrendo com uma crise de asma, fico pensando, gente, será que Carolina ainda tinha tanta coisa para falar, realizar, como artista para produzir? Clarice Lispector estava no lançamento do livro de Ana. Tem uma foto brilhante que é esse momento de Clarice falando para ela: você escreveu a verdade, você escreveu a realidade. Então, eu acho que uma maior lição que a Carolina deixa para a gente é essa autoestima. Possível, sim. A Carolina deixa esse lugar da gente lembrar todo dia do nosso propósito, da nossa missão. Que Brasil que a gente quer deixar, né, Valmir? Como é que eu quero ser lembrado? Como é que a gente está lembrando hoje de Carolina Maria de Jesus? Olha que mulher brilhante. Berenice, hoje, a sua filha é professora, a filha da sua filha, a neta de Carolina é uma médica. Como é que eu quero impactar positivamente no país, no nosso país? Então, como é que eu quero ser lembrado? Como é que eu quero construir para o meu Brasil, para os que vieram antes de nós? Né? A Carolina veio antes de nós, então, Dona Ruth Souza, tantas mulheres que estão aí, que construíram, que lutaram muito para a gente estar aqui hoje. Então, acho que o nosso papel é lutar também para deixar um Brasil melhor, um Brasil mais solidário, mais fraterno, um mundo com maldade. Assim. Então, acho que a Carolina deixa esse caminho aí aberto para a gente. Como eu quero ser lembrada.
Você já tem 5 anos de trajetória com esse espetáculo, né? De 2015 para Sim, cá, que se estreou em novembro, né? De 2015, novembro de 2000. vai fazer 5 anos agora. Nessa trajetória, já se apresentaram em vários lugares, inclusive na Alemanha, né? Aí fala um pouquinho para a gente dessa trajetória do espetáculo e os planos para a sequência, né? Então, a Alemanha foi inédito, assim, né? Eu botei, porque a Carolina, hoje ela e o Brasil quase não sabe disso, né? O povo brasileiro. Carolina, hoje a sua obra é traduzida em 16 idiomas e vendida em mais de 40 países. E numa postagem, em maio de 2019, despretensiosa, eu postei a capa de Carolina, Diário de Beat, a capa que foi lançada na Alemanha. E uma associação com uma escritora brasileira chamada Alexandra Magalhães Zene, Associação Mulheres pela Paz, falou, olha, quando você passar pela Alemanha, você me procura. Eu falei, gente, passar pela Alemanha não é simples assim, né? Ainda mais eu vindo com essa minha história aqui de luta, imagina passar pela Alemanha. Estiver E aí dando um eu pulinho aqui. é, e ela mandou isso numa fala tão carinhosa. E eu mandei um recadinho em box. Falei, Alexandra, imagina, vamos tentar construir isso juntas? Carolina está traduzida e também. E aí a gente começou, Valmir, a construir uma história, um improvável, e a gente começou a construir todos os dias nessa produção, que eu agradeço muito ao produtor que me acompanhou, Mário César Ribeiro, que foi comigo toda essa construção de fuso horário, de sonhar junto. A gente costuma dizer, eu, Mário, meu irmão, que a gente sonhou acordado e foi construindo isso todos os dias. E aí foi uma sororidade de mulheres incríveis. Assim. Eu tive mulheres maravilhosas que realmente fortaleceu a jornada. E aí a Alexandra mandou o projeto, a gente mandou o projeto para o Instituto Goethe de Munique, e aí o Instituto Goethe entendeu que era importante falar de Carolina e viabilizou a passagem, que é, né, um processo difícil você chegar na Uhum. Europa, e todas as passagens terrestres também, e acalmou, e aí a gente fez o crowdfunding aqui no Brasil, e aí a Embradiva em Frankfurt também quis se unir a gente, que são mulheres maravilhosas, Patrícia e a Sara, minhas queridas. E aí foi maravilhoso. Aí a também da Agência 21 em Frankfurt, e aí fomos unindo forças e propondo, que eu costumo falar muito disso, né? A gente estava numa sintonia alinhada, fina, e mulher ajudando, e aí foi incrível, foi um dos momentos mais brilhantes. Aí a Gabriela Calainho, que também faz assistência e direção desse espetáculo, e produção também, veio comigo e a gente voou para a Alemanha. Foi um momento assim, inesquecível, mágico, encantador. Você vê o Brasil chegando lá e Carolina tocando o coração dos alemães, Incrível. tocando o coração das pessoas. Foi muito importante. Olha, estamos chegando aqui no fim do nosso papo e eu queria fazer uma pergunta. O que fica para a sua vida de Carolina Maria de Jesus? Olha, eu costumo dizer que Carolina, para mim, agora é uma missão. Eu posso estar envolvida em outras pesquisas, como provavelmente eu já estou começando a apontar para uma nova pesquisa, mas Carolina é um projeto que posso fazer com muita idade, sabe, Valmir? E é um projeto que ele me abraçou de uma forma que quanto mais idade eu tiver, olha que coisa maravilhosa para um artista, né? Quanto mais idade eu tiver, quanto mais maturidade eu tiver, quanto mais eu estiver passando, vendo as coisas e me fortalecendo, melhor eu posso estar em cena. Então, Carolina, deixa isso para mim, siga a missão.
Eu amo Carolina todos os dias, né? Para eu estar fazendo Carolina, para eu pisar no palco, eu tenho que estar também me lapidando, ser uma mulher melhor, ser um ser humano melhor, ser uma filha melhor, ser uma artista melhor. Então, Carolina, ela me dá esse, né? Esse desafio. Não teve um dia, 2015 para cá, que eu não pedi essa permissão, não pensei nela todos os dias antes de entrar em cena. Lembrei dos meus ancestrais e a ela. Então, ela me dá esse lugar muito humano de estar em contato com de onde eu vi, né? Isso não tem preço que pague. Então, eu sou muito realizada, muito feliz em estar nesse projeto e estar junto de Carolina. E que venham outras Carolinas, Isso. sabe? Outras montagens, remontagens, enfim. A gente esteja junto, se unindo. É isso. Andréia, muito obrigado pela sua disponibilidade, por você estar aqui. A sua contribuição, com certeza, é importantíssima para o projeto e a gente agradece imensamente você estar aqui com a gente nesse papo, viu? Foi muito importante. Eu estou, assim, bastante emocionado de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, a toda a sua sensibilidade, o seu carinho comigo, a sua equipe, né? A gente junto. E é isso. Muito obrigada por todo o carinho e por acreditar, né? Acreditar nesse projeto. A minha gratidão. Isso aí. É isso, gente. Esse foi o papo com Andréia Ribeiro, atriz e produtora. Curtam lá as nossas páginas no Instagram, @Preto no Palco, no Facebook, Preto no Palco, e aqui no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, ative o sininho para ver as novas entrevistas que virão por aí. É isso aí, um grande abraço e axé para todo mundo.